pessoal do 7º ano, tudo bem? Hoje nós temos aula de Geografia e nós vamos falar sobre territorialidades de povos e comunidades tradicionais, certo? No campo e na cidade também, tá bom? As comunidades tradicionais do Brasil, gente, elas se relacionam àqueles grupos que se diferenciam culturalmente a partir de formas próprias de organização social, né, e que tem nos recursos naturais e no território sua condição própria de reprodução cultural, social, religiosa, econômica e ancestral, certo? Suas práticas são transmitidas de geração em geração. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, em nosso país são consideradas comunidades tradicionais vários tipos de povos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos quilombolas, certo? Que nós temos na nossa região, inclusive, não é verdade? O termo quilombo, gente, quilombo vem do termo oxilombo, certo? Que provém de um dialeto banto, né, africano, e significa acampamento de nômades. Como nós sabemos, os nômades são aquelas pessoas, os povos que não tinham um local certo de moradia, né? Eles não tinham uma moradia fixa, então eles saíam fazendo acampamentos, saíam andando pela terra, né? Ao contrário dos sedentários, que eram aqueles que tinham moradia fixa, certo? Então, o termo oxilombo significa acampamento de nômades. Em nosso país, foi dado nome aos núcleos de resistência e escravidão, né? Ficou se chamando quilombo aqueles lugares para onde os escravos fugiam, né? Quilombolas são os descendentes dos habitantes dos quilombos, certo? Portanto, são descendentes de escravos, certo? Formados por escravos negros que fugiram do cativeiro na época da escravidão do Brasil, não é? Os quilombos eram comunidades em região de difícil acesso, certo? Já de propósito mesmo, né? Eles faziam uma região que fosse difícil de chegar lá, né? E formado por escravos que resistiam ao trabalho compulsório. Trabalho compulsório, ou seja, escravidão na realidade, né? Uma vez foragidos, a população dos quilombos desenvolvia formas próprias de organização social, econômica, e não tinha nada a ver com o governo, certo? Eles desenvolviam suas próprias leis, mas não só moravam os que fugiam da escravidão, não. Os negros que fugiam da escravidão, não. Também existiam fugitivos da lei, indígenas e outras pessoas que ficavam à margem da lei, certo? E essas pessoas, elas faziam também parte das comunidades quilombolas, certo? A partir de 2003, aconteceu uma lei, né, um decreto 4887, que regulamenta o procedimento para identificação e reconhecimento, delimitação e demarcação dessas terras ocupadas por remanescentes dos escravos, tá bom? Então, estudem mais um pouquinho sobre os quilombolas, é um assunto muito interessante para todos nós, tá bom? Boa atividade, gente. Até a próxima, tchau!